Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre quando Jesus volta para a Galileia. Esta é a quarta parte do estudo que está relatada em João. Vamos lá? Nós vamos relatar João, capítulo 4, versículo 1 a 4, ok? João, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Os fariseus aqui parecem denotar os membros do Sinédrio ou aqueles que estavam em posição de autoridade. Eles reivindicaram a autoridade para regular os ritos e cerimônias da religião e, portanto, supunham que tinham direito de investigar a conduta de João e de Jesus. Em uma ocasião anterior, eles solicitaram informações a João para saber com que competência ele havia introduzido tal ritual na religião do povo judeu. Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Embora anteriormente os fariseus estivessem insatisfeitos ao descobrir que João reunia discípulos, suas mentes ficaram ainda mais desesperadas quando viram que um número ainda maior de discípulos vinha a Cristo. Desde o momento em que João se declarou nada mais do que o arauto do Filho de Deus, eles começaram a afluir para Jesus em uma multidão maior, e João já havia quase concluído seu ministério. Assim, ele gradualmente renunciou para Cristo o ofício de ensinar e batizar. Versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos. A razão pela qual Jesus não batizou foi provavelmente porque, se ele tivesse batizado, isso poderia ter feito infelizes divisões entre seus seguidores, aqueles que poderiam se considerar mais dignos ou honrados, pois haviam sido batizados diretamente pelo Cristo. Talvez isso também possa ser em parte para evitar indagações importantes sobre se ele era o Messias, e em parte para evitar os preconceitos que possam ter surgido contra a forma mais perfeita de batismo depois instituída, se alguém tivesse recebido esse batismo menos perfeito do próprio Cristo. De fato, o batismo propriamente de Cristo era o do Espírito Santo. Versículo 3. Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. A inveja e a malícia dos fariseus estavam crescendo tão rapidamente que colocava em risco a vida de Jesus. Como sua hora de morrer ainda não havia chegado, ele se retirou para a Galileia, um país mais distante de Jerusalém, e muito menos sob seu controle que a Judéia. Embora Jesus não temesse a morte e não se esquivasse do sofrimento, ele não se lançou desnecessariamente em perigo ou provocou oposição. Ele poderia fazer o mesmo bem na Galileia, como na Judéia, e, portanto, retirou-se do perigo imediato. Foi outra vez para a Galileia, onde Jesus tinha passado uma maior parte do seu tempo, em vida privada, de onde ele veio ao Jordão até João para ser batizado por ele, e depois disso foi para lá novamente, onde operou o seu primeiro milagre em Caná, onde permaneceu alguns dias em Cafarnaum. Tendo estado agora na Judéia algum tempo, volta novamente para a Galileia. Versículo 4. E foi necessário passar por Samaria. Samaria estava entre a Judéia e a Galileia. O caminho direto e usual era passar por Samaria. Às vezes, porém, os judeus seguiam uma rota tortuosa ao lado leste do Jordão. De Jerusalém a Galileia, através de Samaria, segundo Joséfo, eram 3 dias de jornada. No entanto, alguns comentaristas acreditam que a necessidade da rota samaritana pode ter sido espiritual e não geográfica. Como Jesus estava perto de João Batista, e esse último no Vale do Jordão, Samaria poderia até ser um desvio geográfico, já que Jesus poderia ter viajado para o norte, perto de Bet-Sean, uma cidade israelita do Distrito Norte, que tem desempenhado um papel historicamente importante devido à sua localização geográfica no cruzamento do Vale do Rio Jordão e do Vale de Jezreel. Como Jesus acaba ficando um pouco de dias lá na Samaria, o plano do Pai, em vez de apressar,
provavelmente motiva sua necessidade de passar por essa região. Samaritanos e judeus adoravam o mesmo Deus e ambos usavam a lei de Moisés, embora os samaritanos fizessem algumas mudanças nela. Mas eles desprezavam os locais de culto um do outro e permaneciam hostis uns aos outros por séculos. Nos vemos no próximo estudo. Até lá!